Vamos lá então. Quanto se deve aumentar o lado de um quadrado para que este tenha sua área duplicada? Sócrates apresenta esse problema ao escravo através de um desenho feito na areia, e é através desse desenho feito na areia que a solução deve ser encontrada também. A resposta inicial do escravo foi que, para se duplicar a área desse quadrado, bastaria a duplicação da medida do lado do quadrado. Sócrates mostra para o escravo que a resposta que ele dá efetua um quadrado de área 4 vezes maior do que a área inicial. Sócrates segue. Talvez um aumento de apenas a metade do lado produzirá um quadrado com o dobro da área. E o escravo intuitivamente, imaginariamente concorda. Também não. O quadrado realizado, simbolizado, não possui o dobro da área do primeiro. Então Sócrates apresenta, mostra, maestria, simboliza, compila a solução. Divide ao meio o quadrado desenhado na primeira intuição do escravo, divide pelo encontro das diagonais. Todo quadrado tem a sua diagonal. O lado de um quadrado de 16 centímetros quadrados, vamos usar a unidade de centímetros. No seminário 2, Lacan usa 2 pés, né? Vamos usar centímetros. O lado de um quadrado de 16 centímetros quadrados representa 4 centímetros. Lado vezes lado igual lado ao quadrado. O produto da raiz quadrada é exatamente a representação de um dos lados iguais. Raiz quadrada vem do latim radix, lado, né? Eu quero lembrar o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Se cada cateto mede 1, a hipotenusa mede raiz quadrada de 2. Então, a gente tem aqui 4 vezes raiz quadrada de 2, vezes 2 raiz quadrada de 2, que é igual a 16. Mas como se quer a metade, 4 vezes raiz quadrada de 2 vezes 2 raiz quadrada de 2 dividido por 2, que é igual a 8. Tá, e daí? E daí que a raiz quadrada de 2 é um número irracional. Você já se questionou de onde vem a matemática? É uma produção intelectual? A matemática está no mundo? Porque parece que no mundo não existe nada igual. 1000 maçãs, nenhuma maçã é igual a outra. 1000 réguas escolares, feitas da mesma forma, nenhuma régua é igual a outra. Estava me lembrando aqui do Copérnico, no lapso de leitura do nosso colega Eduardo Amaral no último encontro. Copérnico e a teoria do heliocentrismo, o Sol como o centro do sistema solar. Contrariando a verdade, contrariando então a vigente, cristalizada teoria geocentrista, do geocentrismo, a Terra como centro. Lacan, no Seminário 2, fará uma crítica do eu em Freud, uma crítica no sentido da descoberta freudiana.
O Lacan ele vai procurar afastar o eu da psicologia geral e descentralizar o eu cartesiano, que põe o eu como centro do sujeito. Lacan restaura o estatuto freudiano da noção do eu, que não é único e que é um outro, né? Isso implica que o sujeito ele não está no centro do indivíduo, com relação ao indivíduo. E Lacan, questionando a ideia de reminiscência, ele vai explicar ela dizendo que ela é uma ilusão produzida pelo simbólico. Deixa eu ler aqui ele falando sobre isso. Que é onde nós estamos, capítulo 2. Na minha edição, página 29, o último parágrafo, na segunda linha. A partir do momento em que uma parte do mundo simbólico emerge, ela cria efetivamente seu próprio passado, mas não do mesmo jeito que a forma no nível intuitivo. É justamente na confusão dos dois planos que reside o erro. O erro de crer que aquilo que a ciência constitui, por intermédio da intervenção da função simbólica, está aí desde sempre, de crer que está dado. O erro existe em todo o saber, visto que é apenas uma cristalização da atividade simbólica, e que em vez de constituído, ele a esquece. Há em todo saber, uma vez constituído, uma dimensão de erro, que consiste em esquecer a função criadora da verdade em sua forma nascente. Lacan vai chamar a atenção para o fato de que é Sócrates quem mostra ao escravo o erro por ele cometido. O escravo, a partir do desenho feito na areia por Sócrates, percebe o equívoco da ideia de que, duplicando o lado de um quadrado, o quadrado ele teria o dobro da sua área. Erro que brota da ideia de equivalência. Então, um conhecimento sobre números se fez necessário. E não foi uma simples divisão que foi demonstrada por Sócrates. Foi necessária a divisão pelas diagonais do quadrado. O que, segundo Lacan, introduz o simbólico no problema, a partir do número irracional raiz quadrada de 2. O número não estaria no plano intuitivo, o que revelaria uma falha existente entre esse plano intuitivo e o simbólico. No Mênon de Platão, vemos uma passagem do plano intuitivo ao plano simbólico, ou do imaginário ao simbólico. Para o escravo, somente é possível acompanhar o desenvolvimento do pensamento de Sócrates a partir da compilação que Sócrates produz, introduzindo a dimensão simbólica e irracional presente na raiz quadrada de 2, da diagonal do quadrado. Sem essa intervenção, o escravo estaria impossibilitado de transpor a pura crença na forma. Lacan vai ficar às voltas por aí, todo o Seminário 2, e mais ao fim ele falará que não se trata de quadrados ou quadrículas, mas de linhas que se introduzem na realidade, sendo este o segredo que Sócrates não revela ao escravo. Ele traça linhas e serve-se delas como se estas estivessem lá desde a origem, supostamente real. O simbólico não é inteiro, é irracional. O simbólico é desproporcionado, assim como a raiz quadrada de 2. Entre o imaginário e o simbólico existe uma iância. É aí que a análise se efetua, na fronteira do simbólico e do imaginário.